Pois então, vocês estão aqui acompanhando as autoras do baralho da FAP, Psicoterapia Analítica Funcional, com certeza adorando essa abordagem. Então, lembrar que a gente, além do baralho, também dispõe de mais 2 projetos, que é o livro, né? Que é o Psicoterapia Analítica Funcional Descomplicada, guia prático para relações terapêuticas, e uma caixa de cards da RIC, Psicoterapia Analítica Funcional, 125 cards sobre coragem, amor, consciência, diversidade e relações. Diria que são os 3 produtos que vão te dar, com certeza, condições de já começar, né, a trabalhar. Óbvio que tem que fazer um curso, tem que dar uma estudadinha, mas é um material bastante interessante, com bastante conteúdo para te dar suporte para começar a atuar com esta abordagem. Vamos para mais uma perguntinha do nosso card para a Priscila, e essa é uma perguntinha instigante. Como manter um contato mais próximo do cliente e impor limites ao mesmo tempo, Priscila? É um desafio, né, Ricardo? Uma questão que é muito importante, que eu acho que comecei falando ali antes, é que a gente explica para o nosso cliente, a gente faz o racional da FAP. Então, quando eu recebo um cliente, eu explico da minha abordagem, eu falo que vai ser mais intenso, eu falo que vai ser mais próximo, eu busco entender como que isso acessa o meu cliente. Então, quando a gente já faz essa cama, assim, né, já faz esse preparo, fica mais fácil de fazer essa separação. Uma outra questão é a FAP ela é muito individual no sentido de formulação de caso, né? Mas quando o nosso cliente sabe que a gente está ali numa postura profissional, mas mais próxima, ele vai se sentir melhor atendido, mais próximo do terapeuta. E como que faz para não confundir isso, né? A gente vai ter que avaliar cada caso, né? Fazer uma formulação daquele caso. Então, vamos pegar uma pessoa que tem um perfil mais dependente, né? Que ela é dependente das pessoas na vida lá fora dela e que ela está mostrando essa dependência junto com o terapeuta dela ali em sessão. Então, eu vou precisar fazer uma avaliação desse caso para entender se essa pessoa começar a me procurar, por exemplo, muito fora da sessão, né, mandar muita mensagem, ligar demais, fazer muitos pedidos de orientação, como que eu vou estabelecer esse limite? É preciso entender se é funcional para esse cliente eu responder todas essas mensagens, ou a forma, né, o conteúdo que eu vou responder a todas essas mensagens. Eu acho importante colocar isso, porque às vezes a gente olha para estabelecer limite como sendo, eu estou sendo invadida pelo cliente, mas no caso de uma pessoa que não busca ajuda, que um dos problemas dela é justamente querer dar conta de tudo e nunca buscar ajuda, e se ela, né, digamos que ultrapassa um limite pedindo uma ajuda entre uma sessão e outra, preciso fazer um olhar funcional para esse caso. Então, o que esse cliente precisa nesse momento? Como que eu vou reforçar genuinamente essa busca de ajuda dele que aconteceu fora de sessão, por exemplo? Então, a gente vai ter que avaliar cada caso junto com os limites do terapeuta. Isso que é interessante também, porque quando a gente fala limites do terapeuta, a gente pode estar dando para o nosso cliente um modelo saudável de estabelecer limites, né? Então, vou dar até um exemplo que aconteceu comigo. Um cliente, né, me pediu se poderia me mandar uma mensagem entre uma sessão e outra, porque ele estava com uma dificuldade, né? E era uma pessoa que tinha, assim, muita dificuldade mesmo de lidar com relações, de lidar com limites. Eu falei, sim, você pode me mandar uma mensagem, não tem problema, quando eu tiver tempo eu vou ouvir. Só que ele mandou muitas mensagens. E daí eu vi, olha, eu não fui clara no meu limite aqui, então, né? Porque falei para ele que ele poderia me mandar mensagem e ele mandou, só que ele me mandou 10 áudios de 10 minutos cada um, ou seja, eu não teria condições de responder aquilo naquele momento, né? Então eu precisei falar para ele, olha, eu entendo que você precisa de ajuda, eu comecei a te ouvir, mas eu não vou conseguir
terminar de te ouvir nesse determinado momento porque eu tô fora. E eu não poderia ouvir mesmo porque era uma própria sessão de terapia, né? Tantos áudios assim. Mas para aquele cliente foi necessário eu dar esse limite. Então a FAP, ela vai nos ajudar a sempre avaliar para aquela pessoa em questão o que é funcional. Se a gente tem esse olhar funcional, fica muito mais fácil para o terapeuta conseguir trabalhar esses limites. E é claro que a FAP também tem um olhar para o próprio desenvolvimento pessoal do terapeuta. Então, se ele está vendo que ele não está conseguindo colocar um limite necessário para aquele cliente, ele vai ver isso como um comportamento problema dele, ou um T1, que a gente chama, e vai para a sua terapia, vai para a sua supervisão, né? Vai tentar lidar com isso para trazer o progresso para o cliente. Mas a gente olha muito em termos funcionais, o que funciona para determinado cliente, e explicando o teor de como que é a FAP já é um bom caminho e já favorece para que o cliente entenda que é uma terapia intensa, que tem uma proximidade, mas que tem limites que são limites, né, do nosso trabalho também. Mas só deixando bem clara a importância da análise de cada um, né, Pri? Porque, às vezes, por exemplo, até o Ricardo antes falou, né, do pessoal que quer atendimento em horas que tem que ter um limite, da mesma forma a gente coloca isso para os nossos pacientes também. Mas tem casos que é o processo inverso, por exemplo, o paciente nunca se posiciona, aí ele te manda uma mensagem para se posicionar sobre alguma coisa, é algo que deve ser reforçado, porque é algo que até então não acontecia, e aí passou a acontecer fruto do trabalho, da terapia, enfim, né? Então, cada caso é um caso, né? Nessa questão dos limites, os limites nossos, que a gente coloca para o paciente, os limites para a relação terapêutica e os limites do paciente também. Então, é muito bacana essa questão bem individualizada das análises funcionais dos pacientes, né? E Camila, eu só queria até colocar uma outra coisa que eu acho que foi muito legal que você trouxe isso, porque às vezes a pessoa, ela nunca se posiciona, e daí como ela vai ser posicionada pela primeira vez, pode sair de um jeito meio torto, a gente Sim. pode chamar, por assim chamar, né? Pode ser um comportamento disfuncional, no sentido de que ela pode ser agressiva, ela pode ser, não pode ser muito empática contigo desse jeito que ela vai se posicionar. E se a gente não tiver o olhar da FAP, a gente só vai pensar, nossa, essa pessoa não foi muito adequada. Agora, se você olha funcionalmente, aquilo foi um comportamento que ela está tentando melhorar e que, claro, precisa ser lapidado. A gente fala, né, em termos comportamentais, que isso vai ser, a gente vai moldar esse comportamento, né, vai fazer uma modelagem, mas já é um comportamento de melhora que precisa ser reconhecido, e tendo todo esse respaldo teórico da FAP, a gente consegue olhar isso como um comportamento de melhora e investir nele. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!